tudo que há de ruim, leve todo mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo, vou banindo. Que todas as mulheres passamos por esse processo de, em algum momento, não se buscar sem entender com seu próprio corpo. Porque a gente passa pela a infância, a adolescência, e aí vai, né? E a sociedade, ela nos limita a sermos todas iguais, entrar no estereotipo. Pelo meu cabelo mesmo, que eu já tive muito tempo meu cabelo estrado. Passei 2 vezes pela transição, aí não conseguia, aí retornava a alisamento. Só depois, tá com alguns anos que eu cheguei a ter meu cabelo natural, né? E gosto bastante. Esse processo, né, da transição que eu falei, eu passei por ela 2 vezes, foi passando, aí quando cheguei no final do ano eu via e não era fácil, aí passei novamente, não, agora eu vou deixar crescer, né, passar pela transição. Eu tava incentivando a minha sobrinha a ter os cachos dela, eu achava o cacho dela muito lindo, ela era criança, ela olhava para todas nós, mulheres da casa, com cabelo liso, e eu incentivando ela, trando referências para ela de imagem, livro, revista e televisão de mulheres com cabelos cacheados, lindo, perfeito, e ela não queria estirar o cabelo dela. Eu falo isso para ela, do cabelo cacheado, e eu vou lá e estiro. A referência dela vai ter que ser dentro de casa. Aí foi um dos pontos também que eu fiz, fui passando pela transição, para ela também ver esse processo também. Não, desde casa tem uma cacheada. E aí, no mesmo tempo que eu ia passando, a minha outra irmã mais velha ia passando pela transição também. E eu falava, Carol, tá assim o cabelo da tia? Comecei a andar com cabelo cacheado e também solto e incentivando. Hoje ela adora os cachos dela, são mais bonitos que o meu, porque são natural, né? Aqueles cachos assim. É isso, você tem que falar para a pessoa, mas você também tem que ser referência para a pessoa. Eu vi a minha sobrinha, que era 5, 6 anos, eu falava, é bonito o teu cabelo, né? Aí eu ajeitava o cabelo dela para ir para a escola, ela chegava toda animada. Tia, alguém falou meu cabelo na escola, achou tão bonito, sei o quê. Aí eu, foi, então vai ser amanhã, né? Tá vendo? Porque ela só ia presa. E isso fez com que, assim, porque você vê uma criança dizer que quer estirar o cabelo e você acha o cabelo dela perfeito, e ela não tem nenhuma referência dentro de casa, fez com que eu buscasse isso também para poder fortalecer, porque a mãe dela tinha o cabelo esticado, agora que ela tá voltando também, tá tentando voltar também os cabelos cacheados. Eu acho que é importante você ser a principal referência, seja para filho, para sobrinho, mas trazer, porque assim, eu ajudei ela, também me ajudou de certo sentido, né? Porque depois, assim, muito tempo depois, eu estirei meu cabelo só para ver como é que era. Me senti a pessoa mais esquisita, assim. Você vai perder a identidade. Eu adoro os meus cachos, adoro a forma que eles ficam. Cheguei a ter meu cabelo natural, né? E gosto bastante. O louco que eu gostava do meu cabelo liso e, não recebia tanto, eu falo assim, elogios, né? Passando pela transição, você percebendo, as pessoas falavam isso, né? Como tá bonito, nossa, teu cabelo tá tão bonito. Isso vai ajudando, né? Aí você dá o estalo, porque você tinha esse padrão, né? Nossa, eu não recebia tanto elogio, quanto o cabelo, assim, que a sociedade colocava, que era o cabelo perfeito, que é o estirado, quanto eu tô recebendo agora, que eu tô voltando ao meu natural. Eu tô tentando me acostumar com esse meu novo corpo, né? Eu virei mãe e depois que eu virei mãe, eu comecei mudou totalmente meu corpo. Não consegui voltar ao corpo de antes, que é impossível, mas pelo menos chegar perto do que era antes não dá. Então eu, fiquei meio que traumatizei um pouco com a questão da evolução que foi grande, do peso que aumentou muito, um peso que eu mantinha, que era 54 quilos, dobrou, e tem pessoas que não têm dificuldade para isso, mas eu senti muita dificuldade em aceitar o meu tamanho. E até hoje não aceito, não. É difícil. Por exemplo, as roupas têm que mudar, minha cintura mudou. Eu já não tinha cintura desde criança, sempre fui aquela pessoa retinha e tal, mas pelo menos não tinha gordura corporal. E agora é desse jeito, daqui pra panela.
Aí eu peguei uns quilinhos a mais e fiquei assim, meu Deus, o que é que eu faço? Não tem mais jeito não. Exercício físico não falta pra eu fazer, então não é isso, não é. Exercício físico eu faço demais, não me alimento tão mal assim, só o lixo do sábado e domingo. Questão do corpo, ainda não tô bem com ele como está, mas tô lutando pra melhorar, pra me acostumar com ele. Não sei se é procrastinando um pouco, algumas coisas, comendo coisas que eu não comia antes. Sim, eu gosto do meu corpo. Claro que tem umas pequenas incomodações, mas isso não... eu não gosto disso por conta... Não. Eu sou do jeito que eu sou, então eu me aceito. Eu não tenho essa questão de mudar. Sou desse jeito, então pronto. Eu era mais magrinha, não tinha uma barriguinha, mas aí com o tempo acaba aparecendo um pouquinho de barriga, mas mesmo assim isso não me impede. Então, para mim, eu considero um corpo perfeito. Eu me visto do jeito que eu quero, diz assim, usa maquiagem, usa um brinco. Não, me desculpe, mas esse não é o meu jeito de ser. Meu jeito de ser para algumas pessoas é considerado até masculino. Com toda franqueza que eu não estou satisfeita com o meu corpo hoje. Porque, por exemplo, eu era uma menina que sempre dancei, né? Então, tinha aquele corpinho magrinho, né? Aquele corpo chapado. E meu corpo, ele vem passando por várias transformações. Além de ter sido portal de 3, acabou que no intervalo de curto tempo dos meus 2 bebês, que eu tenho a Maite de 3 anos e o Davi de 1 ano, foi um intervalo bem curto, então nesse período de 3 anos meu corpo teve que esticar e tentar voltar tudo para o lugar novamente, coisa essa que a gente sabe que é todo um processo, né? Tanto para a gestação quanto para no puerpério, são várias transformações que vem com a carga emocional, vem com as preocupações enquanto mãe, pensando em futuro, e vem a questão hormonal, biológica. Cara, é um monte de coisas. Para mim, entender tudo isso é processo. E é isso que eu venho fazendo. Hoje eu entendo que eu não estou satisfeita com o meu corpo, mas eu sou feliz com o corpo que eu tenho, sabe? Porque eu venho ressignificando isso também. Eu cresci, eu não usava saia e vestido. Eu vim usar saia e vestido na minha fase adulta da vida. Porque eu queria muito andar e correr e pular e sair por aí, fazendo as coisas de menino. E eu não podia fazer isso se eu estivesse usando uma saia ou um vestido. E aí eu passei muito tempo da minha vida usando roupas largas e shorts, enfim, várias prisões que eu fui me libertando nesses meus processos, né? Gosto do meu corpo, estou satisfeita com o meu corpo. Com esse tempo todo, né, de vida. Existiram os altos e baixos, existiram os traumas, algumas coisas, mas no conjunto estou satisfeita com o meu corpo. Quando ele vai gerar uma vida, né? Quando é que ele vai passar por esse processo de gerar uma vida? Só que não perguntam se você quer gerar essa vida, se você quer passar por esse processo. Então, assim, no momento, eu já quis muito esse processo, passar por isso quando eu era criança, né? Mas aí foi decorrendo assim do tempo, eu vim me perguntando. Hoje, no momento, eu me encontro. Não, eu não quero, eu não tenho vontade, eu não me vejo passando por esse processo. É magnífico, mas eu não me vejo dentro dele. Eu vejo que a sociedade, ela cobra muito. Quando o meu corpo vai ser uma casa para gerar outra vida. Sou solteira, porque quando eu digo assim, por que ainda não arranjou um namorado? Aí eu digo assim, é porque eu não achei a pessoa certa. Quando eu falo pessoa certa, eu quero dizer assim, na hora que a gente está conversando, interagindo, primeiro tenho que conhecer e poder chegar, né, até alguma coisa mais séria com essa pessoa. Eu sou essa mulher que hoje eu sou mãe solo, mãe de 3. Os pais dos meus filhos, eles buscam, sim, participar, estar presente, ser o pai que eles precisam. Mas, assim, nos perrengues do dia a dia, sou eu mesma. Sou eu que estou ali. Aí vai ter filho quando? Eu não quero ter filho. Por que eu tenho que ter filho? Só porque eu sou mulher, tô nascendo inteira.
É quando, além dessa questão do processo, do quando vai ser mãe, né, que a sociedade pergunta, a família pergunta, às vezes você vai passando pela rua e recebe algumas piadinhas. O psil é um dos traumas que eu tenho. Eu vou andando na rua, eu não olho para trás, porque então quando tem alguns homens ali em grupinho, você dá uma freada sem perceber, meio que retorna aqui e não, eu vou seguir meu caminho, porque você tem medo de alguma forma de ser violada, né? Pela uma palavra, pelo um olhar, porque você porque determinado olhar que as pessoas lhe olham, você se sente uma pessoa completamente despida, né? É pior às vezes do que tocar e as pessoas não entendem isso. Já tive até sofri preconceito por conta disso, desse meu jeito de ser, a minha voz, preconceito com a minha voz no tempo da escola foi cruel, que eu tenho tanto que, até por conta desses preconceitos, do meu modo de ser, por conta da minha voz, que de uma certa forma faz parte do meu corpo, incomoda. Então, por exemplo, a minha voz é grossa. Ah, tenta diminuir. Não tem como diminuir. É o mesmo jeito do meu andar. Eu tenho um problema nesse joelho aqui, por isso meu andar se torna um pouco mais diferente. Ah, por que tu não procura andar mais direito, um pouco mais reta? Me desculpe, mas não tem como você mudar de um dia ou da noite para o dia o seu modo de ser, o seu modo de andar, o seu modo de falar, o seu modo de vestir. Nós fomos para o encontro e eu estava indo para sair de casa até esse evento e eu senti alguém me atacar. Então isso para mim foi uma violação. Eu senti alguém querer me pegar. E quando eu senti isso, a primeira coisa que eu fiz foi meter o pé na carreira, ao corpo. Ser violentada, não. Mas ser violentado pelo meu jeito de ser, sim. Preconceito com a minha voz, preconceito com o meu modo de vestir, aí sim eu posso dizer que eu fui muito violentada em relação a isso. Minha voz, preconceito, macho fêmea. Sabe, isso é tão triste, sabe? Isso é tão triste porque você acorda de manhã, toma banho, troca de roupa, vai trabalhar para desempenhar um serviço e quando você chega lá, aí o cara vem te cantar, aí o cara vem te chamar para sair, te tratar como inferior, né? Sabe? Então a mulher hoje no mercado de trabalho é uma coisa ainda, sabe? Infelizmente, é muito tratada de forma inferior, sabe? Ao homem. Isso é muito triste. E eu, sinceramente, não quero mais isso para mim, sabe? Em termos de violação, em muitos momentos e diferentes momentos, eu me senti assim, né? Então, se eu faço tipo uma revisitação nas memórias, eu penso lá quando eu era criança, que eu sofri uma violência e que essa violência ela vem sendo carregada até a minha vida adulta. Só que eu vou tentando lidar, eu acho que a palavra é essa mesmo, porque essas violências que nos causam traumas, ficam aquelas cicatrizes que você, mais se você não tem um acompanhamento ao psicólogo ou você mesmo tentando se curar, você vai aprendendo de fato a tentar lidar com elas. Não é que você fique totalmente curada, realmente você vai buscando formas para se curar e para tentar entender o porquê que isso ainda dói tanto, né? Porque tem momentos que você acha, não, me curei. Mas eu penso assim, que talvez não se cure totalmente. O que você consegue é tentar lidar com as situações. Algumas vezes tu não vai conseguir, porque aquela cicatriz, ela realmente vem com mais força. Aquela memória que ficou, aquela situação, enquanto você foi violada, ela vem muito forte. E tem coisas na sua vida que você passa por situações semelhantes que te travam, né? Isso já aconteceu muito comigo. Daquela memória que eu tive, passei por uma situação em que aquela memória veio muito forte e eu não soube lidar com aquela situação. Eu sendo essa mulher
aqui de 37 anos. E você acaba não entendendo o porquê disso, né? Porque aí são outras camadas também bem mais profundas. Mas estar perto de outras mulheres me ajuda também a lidar com isso, a me curar com essas questões. Porque aí eu percebo o quanto, gente, todas nós sofremos violações, né? O quanto de cicatriz nós temos e precisamos uma das outras para poder também estar nessa busca de se curar, porque não é fácil você ser mulher, né? E dessas, quando eu começo a pensar sobre isso, vem também aquela história do parâmetro do amor, né? De todas essas violências que você acaba sofrendo, você acaba percebendo também se você se ama ou não. Aí vem esses questionamentos, né? Eu também, quando eu era adolescente, eu me incomodava demais. Quando eu passava e tinha um grupinho que ficava, se sentia na liberdade, né? De soltar um psiu, de dizer alguma piadinha, alguma coisa sobre o teu corpo, e você realmente se sente incomodada. Só que aí, às vezes, você precisa até dizer para si, como eu já vi muitas mulheres falando isso, isso é de homem mesmo, né? Isso é coisa de homem é assim. E eu não consegui aceitar e nem consigo aceitar que precisa ser assim, homem precisa ser assim. Outra violação também que eu acho muito forte, e é uma questão de saúde pública, né? Eu queria colocar porque é uma experiência que eu tive sobre violência obstétrica, né? Que foi uma coisa que até hoje é traumático para mim, porque assim, às vezes eu não consigo me relacionar, né? Por conta dessas questões também. Eu comecei a perceber isso, né? Porque a gente passa por todo um processo e parece que quando a gente tá para parir, eu achava que tinha que sofrer o tanto que eu sofri, sabe? E nisso ficou até hoje, né? Esse trauma. Eu fui portal para os meus filhos, mas o trauma ficou até hoje em relação a isso, porque assim, eu tive 2 partos normais, né? Só que um foi o primeiro, que foi da Luna, eu sofri demais para poder ter ela, né? Era o parto humanizado, mas é um parto humanizado que não foi respeitado porque estouraram minha bolsa, não foi algo natural, então não foi humanizado, sabe? Então também isso, né, para ver essas questões, essas relações, né, de o que pode ser feito para que o parto realmente seja um parto assim, humanizado, assistido, e que essas pessoas tenham essa sensibilidade, né, de estar dando aquele suporte àquela mulher para que realmente ela tenha aquele momento, né, de forma mais respeitosa. Hoje eu tenho uma cicatriz da cesariana que eu sempre fico tocando nela, sabe? Eu passo a mão por ela. E quando eu passo o dedo, vem muito a memória do dia que eu tive o Davi, que também foi um processo que eu quis ter de forma cesariana, né? Só que fizeram de tudo, porque por eu não ter histórico de cesariana, não podia ter cesariana. Tinha que ser normal. Então, eu senti tudo. Eu fiz uma cesariana, mas passei por todo as dores do parto normal. E aí eu fico me questionando, né? E o porquê, até quando as pessoas vão ficar sempre dizendo o que é o certo para você. Você, enquanto mulher, parece que você sabe de uma coisa. Se você quer uma coisa, sempre vão te dizer que tu não pode ou que tu não tá certa. Não é isso que tu quer. Tem coisas que aconteceram nessa parte da minha infância
que foram tão traumáticas e eu nem sabia o quão traumáticas eram até a fase de chegar na fase adulta e lembrar daquilo, porque eu tinha cortado aquilo da minha cabeça. Eu simplesmente tinha apagado. E as coisas foram voltando, acho que nesses processos que a gente vai passando de aprender o que é um abuso, aprender o que é um assédio, aprender o que são essas violações que as mulheres sofrem e são super naturalizadas, e a gente vai sendo culpabilizada sempre é a mulher que é a culpada, sempre foi a mulher que se ofereceu, sempre foi a mulher que usou a roupa errada, sempre foi a mulher que... E você sendo uma criança e passando por situações desse tipo. Em que momento a criança vai ter culpa de um negócio desses, né? Vai causar uma coisa dessas. Mas é isso, acho que a gente vai sendo violentada em vários momentos da nossa vida. Nas fases que a gente vai crescendo, vai sofrendo isso. Até as partes das limitações de, você é uma mulher, então você tá como uma menina, fecha as pernas. E um dos sonhos que eu tenho na minha vida é sair uma vez, em um dia, sair para ir na rua resolver alguma coisa e não sofrer assédio. Um dia. Porque não tem um dia que eu não saia na rua e eu não sofro assédio. E a gente percebe, às vezes não é nem o psiu ou alguma fala, é só o olhar que a gente percebe. A gente sofre isso a vida inteira e é tão sensível pra gente que o olhar a gente percebe. Tem um vídeo da Mel Maia que ela fala, né? A gente percebe o tom do bom dia. Se é um bom dia, bom dia, tudo bom? E é um bom dia, com intenção. É muito sutil. E é uma sutileza que só a gente que sente isso, que passa por isso, que a gente consegue perceber. Teve algumas amizades que eu tenho masculinas, que eu comecei a ter umas certas crises por conta dessas questões, assim, de eu perceber, eu tenho muitos amigos que eu consigo falar sobre questões de feminismo, sobre as questões da masculinidade tóxica e tal. Tem uma abertura, eu sinto uma abertura muito grande em relação à maioria dos casos dos homens, né, que a gente conhece. Mas, às vezes, tem atitudes deles que são sutis. E aí você percebe assim, aí eu vou e dou o toque. Isso aqui não foi legal. Isso aqui que tu fez foi uma atitude que me causou isso e isso. E a pessoa... Aí o cara vai tipo, não, eu não fiz isso. Não, mas eu não fiz com essa intenção. Não, mas meu amigo, você é meu amigo. Você é meu amigo. Eu sou uma mulher e eu estou sentindo isso dessa sua atitude. Então, acho que a pessoa deveria ter essa abertura de pensar, né? Tipo, não, pera ainda. Se ela que tá sentindo, tá vindo para mim falar, por que eu não vou parar e pensar nessa atitude que eu tô tendo? Porque é muito discutido e traz muito essa questão de um assédio, uma violação mais expressiva, mais agressiva, de uma questão de física ou uma questão de fala, mas às vezes é uma sutileza do seu amigo, do seu familiar, né? A figura masculina que está ali perto de você, que lhe traz uma sensação ruim, que lhe traz um sentimento de repressão ou um sentimento de violação, e você não tem, você é tida como exagerada. Não, mas isso aí é tão pouco para tu estar colocando isso aqui. E não é, porque a gente vem a vida inteira sentindo várias e várias violações. E às vezes uma atitude que parece pequena reverbera muito na gente. E dói muito, machuca muito, porque a gente já vem carregada de muita coisa. Que a gente vai criando essas vozes de cobrança na nossa cabeça. E acho que é o ápice assim, da violação, é quando a gente internaliza tanto isso, porque a gente já ouviu tanto essas mesmas repetições e o tempo inteiro, que a gente começa a se cobrar de fazer isso, de não, mas eu tenho que fazer, tenho que ter essa atitude porque a sociedade espera isso de mim, mas eu tenho que estar
bonita e produzida, porque a sociedade espera isso de mim, porque senão eu não vou conseguir um marido, porque ai, mas a idade está chegando e eu tenho que correr. E não tem, não tem, a gente não tem. E aí é um processo gigantesco de altos e muitos baixos, para a gente entender que a gente pode ter o nosso tempo, para a gente entender que a gente pode ter os nossos processos, que a gente pode ouvir a gente e não essas vozes que são colocadas, né, que são impostas. Às vezes ela vai dar uma opinião e a sua opinião ou suas ideias não são validadas. Mas o seu colega que é do sexo masculino, ele fala a mesma coisa que a sua, mas com algumas palavras diferentes, para não dizer que é a mesma, são aceitas. E seja no grupo também, em grupos, por mais que a gente esteja em grupos, faz parte de grupos que são também de luta ou de militância ali, também a gente também sofre essas nuances da violência ali sendo silenciadas, né? Sendo mais sutis para eles, mas para a gente é que a gente vai percebendo, mas a gente vive isso também. Eu trabalhei em uma empresa em que eram eu de mulher e mais outra, e o restante eram homens, né? Não vou falar que todos, mas a maioria, realmente eles esperam sabe, não sei se é o patriarcado, acho que sim. Com certeza. Eles esperam que a gente sirva, né, a eles, né? Que a gente sirva, ou de forma sexual, ou de forma servil mesmo, de levar um café, Então, assim, quase todas as empresas que eu trabalhei eu tive isso, mas essa, em especial, que foi uma das penúltimas, eu me senti muito, muito, muito mal, assim, porque teve um momento, tipo assim, eles não conseguem o que querem, né? E começam a querer prejudicar a gente, né? E eu tive que sair da empresa por conta disso. Né? Foi um dos motivos, né? Então, isso também foi uma das coisas que me trouxe para cá. Porque sempre que eu mudava de uma empresa para outra, sempre tinha as mesmas questões, sabe? Eles querem que a gente sirva, eles querem que a gente se sinta inferior, eles querem, sabe, cantava a gente, davam assim, sabe? A arte veio assim para mim, o teatro, a dança, que eu já fiz parte de alguns grupos aqui em Fortaleza, vários lugares. O coletivo veio dessa forma também de buscar essa descoberta, de potencializar essas descobertas de o que é ser mulher, de se entender como pessoa e importante e voz ativa numa sociedade que só quer calar a gente. E aí entra essa questão das militâncias. Eu falo muito que eu não queria ser, mas a vida foi me puxando para ser política, militante, porque tem uma questão do transporte que é disponibilizado para a gente, né, dos alunos, e tá acontecendo várias questões, a gente tem que se mobilizar para conseguir o nosso espaço. Isso é um movimento político. Tem a questão de ser mulher, né, de estar no coletivo, que é o primeiro coletivo criado no Trairi, até onde a gente conhece, é de uma potência e de um movimento político enorme. Ter a sensibilidade. Eu cheguei hoje com uma blusinha que eu ganhei, que tá em Libras, né? Que é uma das outras coisas que eu tô aprendendo também. E aí ela tem uma frasezinha em Libras, uma palavra em Libras que é amor. E eu vinha pensando muito sobre isso,
que eu acho que o maior movimento político que a gente pode fazer, o maior ato político que a gente pode fazer atualmente é amar, né? A gente vive numa sociedade capitalista que preza muito o individualismo, e quando a gente se reúne como mulher, como coletivo, quando a gente se reúne como grupo artístico, como a gente se reúne com esses bebês, traz eles para essas vivências, para esse crescimento junto, visando desde sempre, né? Desde pequenininho, vivenciando desde pequenininho esses movimentos, eu acho que a gente cria uma potência enorme de transformação, modificação mesmo do meio em que a gente vive. E eu acho que é isso, assim, a minha potência vem muito de eu ir para mim, de todo esse processo que eu passei, de entender, de ir para dentro mesmo, de me entender, de me conhecer, e de como isso reverbera no mundo, começou a reverberar no mundo para tudo que eu faço até hoje, assim, e para o resto da vida, porque quanto mais a gente se descobre, mais a gente se expande. Tempos que ela aparece, né? E sangra profundamente, mas você tem que tentar driblar ela para não cair no caos mais profundo. E apoiar outras pessoas ali que estão precisando de você. Quando eu era um bebezinho, com 1 ano e 3 meses de vida, eu estava aqui na casa da minha avó e eu acabei me adoecendo. Minha mãe veio correndo me pegar de trás e levou para Fortaleza. Chegou no hospital lá e disse assim: você está com um problema de coração. Imediatamente cheguei no hospital, o médico olhou assim para minha cara: você fica internada. Então eu sou operada do coração. A cicatriz vem aqui do bico do peito até as costas. Então, desde então, a minha família tem um cuidado enorme comigo. Até eu vim até aqui, para você ter uma ideia, também tem um cuidado, assim. Não, eu ia vir de carro. Não, você sabe, tá com bastante tempo que eu não pego num carro. Então, o nego aí me trouxe, meu irmão. Então, ou seja, esse cuidado comigo ainda existe, apesar de eu ser maior de idade. Só que para você chegar nesse ponto de você ter o que a sociedade diz que você precisa ter para você ficar bem, você passa por um processo muito doloroso, você passa por um processo de você estar longe da família, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei viajando durante muito tempo pelo Brasil e tal, e fiquei muito longe da minha família, né? Perdi o meu pai e vieram muitos arrependimentos, né? De não ter estado mais tempo na presença dele. E o que era que eu estava fazendo? Porque eu não estava na presença dele, eu estava atrás de dinheiro, atrás desse tipo de coisa, né? Então, e como eu disse, a gente que se perde, eu me perdi de mim, assim, eu não sabia mais o que era que eu era, né? E nem o que era que eu gostava, e me deu um vazio, assim, que gritava, sabe? Era um vazio, assim, que nada substituía, né? Por mais dinheiro, assim, que eu ganhasse, né? Porque tem momentos que você acha, ah, não, me curei. Mas eu penso assim, que talvez não se cure totalmente. O que você consegue é tentar lidar com as situações. Algumas vezes tu não vai conseguir, porque aquela cicatriz, ela realmente vem com mais força. Aquela memória que ficou daquela situação, enquanto você foi violada, ela vem muito forte. E tem coisas na sua vida que você passa por situações semelhantes que te travam, né? Isso já aconteceu muito comigo. Daquela memória que eu tive, passei por uma situação em que aquela memória veio muito forte e eu não soube lidar com aquela situação. Eu sendo essa mulher aqui de 37 anos. E você acaba não entendendo o porquê disso, né?
porque aí são outras camadas também bem mais profundas. Estar perto de outras mulheres me ajuda também a lidar com isso, a me curar com essas questões. Porque aí eu percebo o quanto, gente, todas nós sofremos violações, né? O quanto de cicatriz nós temos e precisamos uma das outras para poder também estar nessa busca de se curar, porque não é fácil você ser mulher, né? E quando eu começo a pensar sobre isso, vem também aquela história do parâmetro do amor. As mulheres que hoje eu posso estar contando e fortalecendo essa minha rede de apoio, porque antes eu não tinha, eu achava que eu precisava resolver tudo só. Só que hoje eu entendo que não faz mal você pedir um socorro, né? E hoje eu estou fazendo esse caminho, né, de diante dessas coisas que vão acontecendo, dessas violações também, me chegando a essas mulheres. Sou Deiciane Oliveira, né? Tenho 31 anos, ainda não sou mãe, tá? Solteira, né? Moro sozinha, sou militante dos direitos humanos, sociais, ambientais. Eu sou Odislene Ribeiro, sou artista de dança aqui de Trairi. É o que eu amo fazer, na verdade, é o que eu gostaria de fazer para a vida inteira e me sustentar disso. Tenho que fazer outros trabalhos por fora para poder equilibrar. Aí no momento a dança é só minha válvula de escape. E o Muay Thai também. Agora me apaixonei pela luta, né, do Muay Thai, e tô nessa já faz uns 2, 3 anos. Aí é dança e Muay Thai, já me graduei umas 2 vezes no Muay Thai, vou para a 3ª graduação. Meu nome é Juliana, eu tenho 43 anos e sou artesã, dentre outras coisas, né? Agora, começando com o sistema agroflorestal, mas nem sempre eu fiz isso, né? Assim, existe uma passagem assim na minha vida, que praticamente a vida toda, que eu estava buscando. Eu sempre tive, desde quando eu me entendo por gente assim, que eu sempre quis ficar bem, né? Eu sempre quis, acho que todo mundo, né? Ser feliz, né? Eu me chamo Karine Souza, tenho 37 anos, sou mãe de 3. Eu gosto muito de me identificar assim, porque é o que eu acho que é uma das coisas que mais me define, né? Ser mãe de 3. E isso muito me orgulha também. Sou da dança. Eu sou Carol Araújo, tenho 27 anos, faço 28 esse ano. Não me sinto com essa idade, inclusive acho que, não sei se é uma questão comum, mas eu tenho muito isso, assim, sempre tive questões com a idade. Eu sempre achei que eu tinha uma idade menor do que a que eu realmente tenho. Eu sou uma pessoa criativa, curiosa, eu diria que sou uma pessoa muito curiosa. E isso faz com que eu me envolva com muitas coisas. A parte artística que apareceu na minha vida foi por conta dessa curiosidade de querer saber, querer aprender. Atualmente me envolvendo com questões políticas e militantes, tanto estudantil na universidade. Né? Sou Sandra Pedrosa, funcionária pública, tenho 60 anos, bem vividos. Gosto de arte, de música, toco violão e já lutei também, ainda luto pelos direitos humanos. Trabalhei na Comissão de Direitos Humanos por mais de 20 anos, na luta pela mulher, né? Ocupando o espaço que ela quer ocupar, a mulher.
eu me encontrei no Muay Thai. Foi uma coisa assim que foi do nada, aconteceu. O meu esposo fazia Muay Thai, então assim, por que ele gosta tanto de Muay Thai? Aí eu vou fazer uma aula experimental, só para me saber como é que é. Então eu fui fazer aula experimental. Nessa aula experimental, eu vi que eu tinha jeito pro negócio, que era bom. Então, dessa aula experimental, eu tô até hoje no Muay Thai. É uma coisa muito gratificante. Você faz o treino, você se sente assim, realizado. Foi cansado e voltou bem. Faz um treino que é super pesado, assim, muito massa. E aí a gente sai de lá uma nova pessoa. Aí, graças a Deus, eu vim. É desse jeito. E sabendo que você leva o jeito para isso, né? E é muito massa você ver a sua evolução. Logo quando eu comecei, nossa, meu fôlego, eu quase não aguentei o primeiro treino, mas hoje em dia eu tô fazendo de boa. O que eu fazia lá no começo, hoje em dia eu tiro de letra o treino. É muito massa você saber que você faz alguma coisa assim diferente e que você tem um retorno. Tipo, toda vez que você gradua, você passa de uma cor, né? Um projete de uma cor. Hoje em dia eu estou num segundo projete, que é o vermelho. Vou passar pro vermelho ponta azul, se eu não me engano, agora. E é muito gratificante você ver a evolução, o quanto que lhe ajuda mentalmente, a sua vida, a coragem que você tem. Porque só você ter coragem de sair de casa para ir fazer é uma grande evolução, porque eu estava em casa, parada, sem fazer nada, só olhando pro teto, assistindo televisão, cuidando do meu filho, lógico, mas parada, sem fazer nada. Não, vou ter que me mover, fazer alguma coisa. Então eu comecei e até hoje não parei não, nem pretendo parar de fazer. Só não vou lutar, porque eu tenho medo, no ringue eu não quero subir não. Aí que foi Marquinhos, que tu é uma mulher de terreiro, e eu assim, gente, eu não me cabe. Esse rótulo mulher de terreiro, para mim é muito pequeno. Eu sou do mundo, eu sou do universo. Então, hoje, uma ressignificância para mim é não me deixar rotular. Um rótulo não me cabe. A gente enfrenta muito preconceitos, né? Muito, muito mesmo. Então, todos nós, mulheres, para determinadas funções, a gente não tem que ser só 100%. A gente tem que ser 350% para competir com 35% de um homem. Infelizmente. Guardem isso, gente. Em determinadas funções, nós temos que ser 350% para competir com 35% de um homem. Infelizmente. É desvalorização no salário, é desvalorização no dia a dia, na tua fala. Às vezes você tem que gritar para ser ouvida, você tem que bater na mesa, você tem que ficar em pé. Mas isso nunca, nunca pode ser motivo de desistir. Ao contrário, tem que ser força, tem que ser fortaleza. E a gente tem que sim que fazer isso. Ah, eu sou feminista, eu sou isso. Eu já disse e vou dizer mais uma vez. Eu não me encaibo em nenhum rótulo. Eu sou infinitas possibilidades. Eu não sou o meu nome. Eu sou infinitas possibilidades. Espiral, espiral, espiral. Tudo que há de ruim, leve todo o mal.